Eu já falei muitas e muitas vezes, mas eu quero ouvir agora de vocês, tá? Só que eu não queria que nenhum pastor, nem supervisor respondesse essa pergunta. Eu queria só de membro auxiliar, né, líder em treinamento, líder de célula, não supervisor nem pastor, só líder de célula ou membro ou líder em treinamento me dissesse, tá? Sua responsabilidade como líder de célula, qual é a primeira e mais importante responsabilidade como líder de célula? Muito bem, orar. Orar diariamente, nome por nome, por cada um dos membros da sua célula. Orar por eles, velar pelas almas deles. Isso é sua responsabilidade, irmãos. Vocês têm que lembrarem que o trabalho que nós fazemos é um trabalho espiritual. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, com todo carinho, você está frito. Você não vai conseguir ser um bom líder de célula. Você não vai cuidar bem das ovelhas. Sua responsabilidade. Vou pedir que ninguém esteja conversando, por favor. Ninguém conversando, por favor. Sua responsabilidade principal é orar pelos membros da sua célula. Orar por eles. Orar por eles. Vou pedir que os pais ajudam aí, as crianças, por favor. Então, escuta bem. Como líder de célula, a sua responsabilidade principal é verdadeiramente estar orando pelos membros da sua célula, velando pelas almas deles. Apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 4, olha o que ele diz em Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia lá. Versículo 18, Gálatas 4, 18 e 19 e 20. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Alô, alô? Falhou o microfone, querido, é bom verificar. Aconteceu domingo também. É bom checar onde está acontecendo isso, tá, meu amado? Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Veja bem, amados, isso aqui é muito, muito importante o que nós vamos dizer. Quando você começa a orar pelas suas ovelhas, na medida que o Espírito Santo vai dirigindo, igual hoje eu estava orando pela minha família, no meu tempo sozinho com Deus, eu tenho minha lista de oração, né? Pessoas pelos quais eu oro, meus líderes, meus discipuladores, meus discípulos, minha família imediata, minha esposa, meus filhos. Enquanto eu orava pelos meus filhos, eu sentia o Espírito Santo falando para mim: seja sensível, ore muito por cada um, mas na medida que você está orando, meu filho, eu vou te dirigir às vezes para orar mais por um. Deus quer nos revelar coisas às vezes quando nós estamos orando. Eu oro muito em línguas, porque a Bíblia fala que nós oramos em línguas porque nós não sabemos como orar como convém. Então, quando você ora em línguas, você ora na mais perfeita vontade de Deus. Mas eu estava lá no meu quarto orando em línguas, né, pela minha família, pelos meus filhos, nome por nome. Na medida que você vai orando pelas suas ovelhas, nome por nome, orando em línguas, buscando a Deus, muitas vezes você vai sofrer dores de parto. Veja bem, para ganhar almas para Jesus, muitas vezes são aquelas dores de parto que você está orando com gemidos inexprimíveis. E isso é para ganhar alma para Jesus. Mas Paulo disse para os cristãos gálatas, ele falou: olha, eu já sofri dor de parto para gerar vocês. Quando foi para vocês se converterem, eu sofri dores de parto, mas agora estou sofrendo dores de parto de novo,
Dessa vez não é para gerar vocês, mas é para que Cristo seja gerado em vocês, para que vocês possam crescer espiritualmente. Porque, irmãos, são duas etapas: uma é ganhar a pessoa para Jesus, a outra é Cristo ser formado nela. A primeira é ela ser formada em Cristo, a segunda é Cristo ser formado nela. Então isso é extremamente importante, extremamente importante. Mas qual é a segunda responsabilidade mais importante depois de orar pela pessoa? Depois de orar pela pessoa, qual a segunda responsabilidade mais importante depois de orar pela pessoa? Hein? Isso mesmo, garantir que todas elas têm um discipulador. E o certo mesmo não é só garantir que tem um discipulador, mas que tem um discipulador que está cuidando mesmo. Não é só de mentirinha, não é só para dizer que tem discipulador na teoria, mas na prática mesmo esteja funcionando. Se você, líder de célula, estiver fazendo isso, orando todo dia pelos membros da sua célula, nome por nome, orando no Espírito, não estou falando de uma oração religiosa, estou falando de uma oração de busca, de clamor, orando em línguas. E a segunda coisa, se você estiver garantindo que todos os membros da sua célula vão ter um discipulado que funcione, meu irmão, vai partir para o abraço, porque sua célula vai crescer, vai multiplicar, vai ser uma bênção. Por quê? Porque ela multiplica em cima da saúde. Ovelha sadia sempre dá muita cria. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu estou pregando uma série de mensagens, né, MDA, todo mundo sendo bem discipulado, nos domingos aqui. E eu já tinha te avisado muitas vezes, os líderes de célula, que é o responsável para garantir que todo mundo tem líder, quem tem discipulador. Então eu quero enfatizar: se a pessoa não tem um discipulador, com todo carinho, quem é, assim, com todo carinho, quem está falhando? O líder da célula. Não põe a culpa no diabo, não põe a culpa na sua sogra, não põe a culpa no seu discipulador, não põe a culpa no seu supervisor, nem no seu pastor de rede. Com todo carinho, a falha está no líder de célula. Ele tem que fazer um jeito. Então, daqui um pouco eu vou ter um outro microfone aí sem fio. Eu creio que o irmão Jurandir vai me ajudar daqui um pouco, para você poder fazer perguntas. Mas vamos supor que você fale assim: pastor Eibe, não é que eu não quero discipular todo mundo, mas eu sou uma jovem, e na minha célula tem vários rapazes. Como que eu, como uma jovem, posso garantir que esses rapazes vão ter discipulador? Bem, vou dar um exemplo aqui da Priscila, né? Porque o Gabriel é membro da célula da Priscila. Cadê o Gabriel e a Priscila? Então, tem aqui, né? O Gabriel está aqui. Cadê a Priscila? Está por aí, em algum lugar. Está bem ali. Amém. Muito bem. O Gabriel é uma bênção. E uma vez que ele está congregando na célula da Priscila, o que a Priscila fez? Não sei se foi a Priscila quem fez, eu acho que foi ela que pediu o Lucas para discipular o Gabriel, o Lucas é discipulado pelo Paulinho. O Lucas então discipula o Gabriel, ou o irmão Eston, todos os dois. E o Gabriel então pode ajudar a Priscila a discipular os outros rapazes na célula. Você está entendendo? Então, uma vez que você não tem um rapaz na sua célula, jovem, para discipular os rapazes lá, você só tem que pegar um dos principais rapazes da célula lá, garantir que ele seja discipulado por um outro rapaz de uma outra célula. Então você fala com o seu supervisor de setor, tá? Muitas vezes seu supervisor de setor vai ser casado. Então vamos supor que você é uma viúva e você lidera uma célula de adultos, tem muitos homens, casais. Então você, viúva, pode discipular
as mulheres, ou pelo menos 3 mulheres, e elas vão discipular, ajudar você a discipular as outras mulheres. E você pede, talvez, o seu supervisor de setor para discipular um dos homens chaves na sua célula. E ele vai te ajudar a discipular pelo menos 3 outros homens, e aqueles homens vão te ajudar a discipular os outros homens. Você está entendendo? Então, o segredo é você não ficar pensando, eu sou culpado, que nem todo mundo é discipulado, e ficar parado. Não, entra em crise, vai com o seu supervisor de setor, vai com o supervisor de área, vai com o pastor de rede. E deixa eu te falar uma coisa: se o seu líder falar assim, não, fica frio, eu vou cuidar disso, e ele não está cuidando, então não fique frio não. Pegue no pé dele, vai com o líder do seu líder. Não pode simplesmente deixar isso cair em esquecimento. Eu diria o seguinte: dentro de uma semana, 2 no máximo, você tem que correr atrás e garantir que todo mundo na sua célula está sendo bem discipulado, tá certo? Agora, se alguém fala, não, eu não quero ser discipulado por enquanto, eu sou muito novo aqui na igreja, eu só estou estudando a coisa, tudo bem, ninguém vai forçar a barra. Quem não quer ser discipulado, tudo bem, aí é diferente. Mas normalmente é bem raro você encontrar alguém que fala, não quero ser discipulado. A maioria das pessoas querem ser discipuladas. Então, se alguém não quer ser discipulado, é claro, ninguém precisa ser discipulado que não queira. Mas quando quer, pelo amor de Deus, não fica parado aí, não fica na inércia, não fica deixando passar muito tempo sem garantir um discipulador para aquela pessoa, tá bem? Agora, como fazer isso? Deixa eu te falar como não fazer antes de falar como fazer, tá? E algum tempo atrás eu me toquei, porque se isso já aconteceu aí em qualquer uma das nossas células aqui ou lá em Santarém, às vezes a falha foi nossa, porque nós só falávamos isso para o líder de célula: tem que garantir todo mundo tem discipulado. Se você só falar isso e não falar como fazer isso, aí quem está errado somos nós, os líderes principais. Então, se alguém fez errado, daqui para trás, não vai culpá-lo, mas daqui para frente vão fazer do jeito certo. Como garantir? Tá, deixa eu explicar como garantir. Mas antes de explicar como garantir, deixa eu explicar como não fazer, tá? Olha uma maneira de como não fazer. O membro da célula está lá, o líder da célula, e ele sabe que tem 4 pessoas aqui na célula dele que não tem discipulador, e tem os 4 que são discipulador, mas não estão discipulando tanta gente. Então ele fala assim: olha, a célula está terminando, e eu vou pedir não vamos só falar que ele tem 3 que não estão discipulando tantas pessoas, 3 discipuladores e 4 discípulos. Só que esses 4 não são discípulos, eles não têm discipulador. E esses 3, eles não têm tantos discípulos ainda, tá? Aí ele fala assim, a célula está terminando, ele fala assim: depois da oração, durante o lanche, eu quero que esses 7 ficam aqui depois da reunião da célula. Aí os 7 ficam lá, ele fala o nome deles. Aí ninguém sabe por que ele pediu, né? Ele não explicou nada, Aí ele fala assim: olha, vamos supor que tem 2 mulheres lá que não têm discipuladoras e 2 homens que não têm discipulador. Eu vou inventar nome aqui: Janete e Sara. Fala: Janete e Sara, essa irmã aqui é muito dedicada, muito fiel. Essa aqui, a Jane. Então a Jane vai discipular vocês 2, viu, Jane? Você que vai discipular as 2, tá? É o que estou falando aqui. E o Charles e o Washington aqui vão ser discipulados por esses 2 homens aqui. Você, viu, José e Carlos? Vocês vão discipular aqui o Charles e o Washington. Tá certo esse jeito de fazer a coisa? É totalmente errado. Pegou todo mundo de surpresa. Agora deixa eu falar uma coisa: o jeito certo dá muito trabalho, mas nós não estamos aqui fugindo do trabalho.
Nós estamos aqui é para trabalhar, para cuidar bem das ovelhas de Jesus. Você concorda, sim ou não? Então nós estamos cuidando de gente. Gente não é boi, não é gado que você fala, isso aqui vai ficar com isso aqui fica... Não é assim não. Você não pode tratar as pessoas desse jeito. Tem que tratar com carinho. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui do Jurandir. Fique em pé, Jurandir, por favor. Tá? Jurandir, vamos supor, é um discipulador, que eu estou sabendo que ele já está qualificado, porque eu preparei ele para ser discipulador. Eu garanti que ele fizesse a classe Nova Criatura, eu garanti que ele terminasse todo o primeiro nível discipulado no livro, eu garanti que ele foi treinar, enfim, eu sei que ele é um bom discipulador, tá certo? Só que ele quase não tem discípulo, nessa ilustração. Na vida prática ele é um grande homem de Deus e tem muito discípulo, mas nessa ilustração ele quase não tem discípulo. E vamos supor que nessa ilustração o Isaías fosse um novo convertido, tá? Não é, ele é um grande missionário, mas vamos supor que ele fosse um novo convertido. Muito bem. Fique em pé também, Isaías, por favor, obrigado. Então vamos supor que eu não vou chegar lá e chamar o Jurandir e o Isaías, os dois juntos. Vem cá. Ó, você não tem tanto discípulo, você não tem discipulador, você pode discipular ele? Pode. Meu Deus, não faz uma coisa dessa. Volta para o seu lugar, não é assim. Espera aí. O que eu vou fazer? Olha a sabedoria. Você tem que entrar no coração da pessoa e pensar antes. Olha para o seu vizinho, tem que pensar antes. Fala outra coisa para o seu vizinho, fala assim: tem que ser sensível aos sentimentos das pessoas. Veja bem, eu não vou chegar aqui para o Isaías e falar para o Isaías: Isaías, você concorda do... Eu não falei com o Jurandir ainda, mas se o Jurandir concordar, você poderia ser discipulado por ele? Porque se eu fizer isso, o Isaías falar: ah, tudo bem, eu estou querendo um discipulador. Aí eu vou falar com o Jurandir fala: Eibe, não é porque eu não quero, é porque estou falando agora pela fé, né? Eu tenho esposa e várias crianças pequenas, né? Eu estou ainda estudando no meu doutorado, porque mestrado parece que ele já tem, né? Então, estou terminando o meu doutorado, estou estudando muito à noite e trabalho o dia todo no meu emprego, onde eu ganho 100 mil por mês. Então, o que... Está gostando da profecia aí? Então, pastor Eibe, eu estou muito ocupado, não é que eu não quero. Agora imagina, eu volto para ele e falo: ah, rapaz, mas ele não é que não quer, é que ele é muito ocupado. O que Isaías vai sentir? Pô, mas eu sei que ele não tem tantos discípulos, eu acho que o Jurandir não vai com a minha cara, tal e tal. Então eu não posso agir assim, mas também eu não posso fazer isso. Chego para o Jurandir e falo assim: Jurandir, o Isaías não tem discipulador, será que você podia discipular ele? Aí o Jurandir fala: pode. Aí eu chego para o Isaías e falo: o que você acha do Jurandir te discipular? Ele fala: rapaz, Eibe, eu gosto do Jurandir, é um cara legal, mas eu prefiro uma outra pessoa, se for possível, talvez um surfista, tal, qualquer coisa assim. Então, aí eu vou ter que voltar a falar para o Jurandir: ó, Jurandir, desculpa, mas o Isaías quer outro. Também não é legal. Então como fazer? Como fazer? Deixa eu explicar como você faz. Você fala: Jurandir, eu não sei se vai ter alguém, mas se por acaso aparecer alguém que precisa de discipulador, olha só, você está sendo bem honesto, porque você não sabe se vai ter alguém que vai querer ele. Você não está falando bem nessas palavras, mas você está só falando por alto. Eu não sei se tem alguém para você discipular, mas se por acaso tiver alguém,
você estaria aberto a discipular mais uma pessoa? Se ainda na sua agenda dá para você? Dá, sim, muito bem. Então, outra hora, em outro momento, estou aqui no lanchezinho depois da célula, eu começo a bater papo com Isaías, falo: Isaías, o que você acha que você não tem discipulador ainda, né? O que você acha do Jurandir talvez te discipular? Talvez ele fale: rapaz, eu gosto muito do Jurandir, é muito legal, mas eu queria um surfista. Tudo bem, eu não falei para o Jurandir nada. Aí e o que você acha do Ciclano? O Ciclano sim. Tá, então o Ciclano vai, porque eu já fiz a mesma coisa com o Ciclano, igual fiz com o Jurandir. O Ciclano também se propôs. Então eu tenho várias opções aqui para o Isaías. Vocês estão entendendo? Aí o Isaías fala: Ciclano eu quero. Mas aí tem outro rapaz aqui, eu falo: olha, ainda o que você acha do Jurandir eu quero. Então, o Jurandir nem precisa saber. E eu até posso falar para o Isaías: olha, eu não falei com o Jurandir sobre o seu nome ainda, mas eu estou sabendo que ele está disposto a discipular pessoas, se tiver alguém querendo ser discipulado. Então, mas não falei seu nome ainda. Mas tem o Jurandir, tem o José Paulo. Qual dos dois você prefere? Ele fala: o José Paulo. Tudo bem, o Jurandir nunca nem precisa saber que ele escolheu o José Paulo em vez de Jurandir. Vocês estão vendo a coisa como é bonita assim? Sem ofender ninguém, sem machucar ninguém. E você está indo, né? Vamos supor que ele fala: não, eu quero o Jurandir. Eu falo: então legal. Ele está bem ali, olha, ele também está tomando lanche, vamos lá falar com ele. Jurandir, lembra que você falou que você podia discipular alguém? Aqui, olha, um discípulo para você, tudo bem? Você falou que você podia, né? Então está aqui, aleluia. Tal, eu já reúno os dois. Não é bonito isso, irmãos? Ninguém ficou machucado, ninguém se sentiu forçado a barra, tá certo? Tá, muito obrigado a todos os dois. Agora deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus e vai dar um nome lá, aí é bem mais fácil, porque às vezes você não tem que fazer todo esse malabarismo que eu acabei de fazer. A pessoa entregou o nome, você como líder de célula, veio na ficha lá: rapaz solteiro de 27 anos de idade. Eu tenho aqui um rapaz que pode talvez discipulá-lo. Jurandir, você pode? Posso. Então está aqui, olha a ficha dele, anota aí o telefone dele, o endereço. Liga para ele hoje ainda, segunda-feira, e fala para ele: seja bem-vindo à família de Deus, porque ele fez a decisão ontem nos cultos, e você vai discipular ele, tudo bem? Tudo bem, mas cuida bem, que eu vou estar cobrando, viu? Como seu líder de célula, vou estar cobrando se você está cuidando bem. Aí é simples, que o cara já deixou o nome aqui. Então vocês vão designar, o Jurandir vai atrás dele, na casa dele, para telefonar para ele, para cuidar dele. Aí é diferente. Não é alguém que já está na célula, que já está entrosado e não tem discipulador. Quando é alguém que já está na célula, já está entrosado e ainda não tem discipulador, é uma coisa um pouco mais delicada. Outra coisa, o Isaías trouxe um surfista aqui para a igreja, o surfista converteu. Aí é óbvio que ou o Isaías ou um discípulo do Isaías que vai cuidar desse novo convertido que Isaías ganhou para Jesus. É muito simples também. O pai que gerou é que cuida, né? É o que garante que seja cuidado. Então não tem, aí o bebê não tem querer tanto. Você está entendendo? O bebezinho acabou de converter, você pode dar na pessoa que você acha. Aí é diferente. É quando alguém que já está entendendo um pouco as coisas, acabou estando na célula e ainda não tem discipulador, aí que a coisa é um pouco mais delicada. Muito bem. Antes de abrir para perguntas, ainda não deu 8:50, não? Não, né? Que bom. Aleluia. Antes de abrir para as perguntas, deixa eu só falar mais uma coisa. É pecado mudar de discipulador, irmãos? Não, não é pecado, tá? Não podemos fazer a pessoa sentir horrível e culpada, como se fosse: ela me traiu. Você está entendendo? Porque ela quer ser discipulada por outra pessoa, né? A gente dói por dentro quando alguém... Mas o que nós temos que fazer? Vamos supor que o fulano não quer mais ser discipulado por mim.
Primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar por quê, onde eu te falhei, eu quero saber onde eu falhei. Segunda, eu quero te pedir perdão, eu não quero falhar nunca mais. Terceiro, é claro que você pode ter outro discipulador, claro que pode, não é o fim do mundo. E eu prometo que com a ajuda de Jesus não vou falhar com mais ninguém como eu falhei com você, me perdoe. Agora, se por acaso você quiser me dar outra chance para me recuperar e eu não falhar com você, eu também agradeço. Mas se não, não tem problema, eu vou aprender com isso e com próximos discípulos eu não vou falhar como eu falei com você. Nós temos que ser bem maduros e adultos e humildes, porque quem é humilde assim, Deus vai depois te abençoar, te coroar. Se você teve pessoas que não quiseram ser disciplinadas por você, não é o fim do mundo também, você não deve ser tão sensível. Agora, o que você deve fazer? Entrar em crise e buscar a Deus para ser tão bom discipulador que todos vão estar querendo ser discipulados por você, né? Mas aí já vem outro problema. Você não pode também, para não desagradar ninguém, ficar falando sim, 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 e de repente você tem muitos discípulos e você está discipulando eles mal e porcamente pelo fato de você não estar podendo discipular com qualidade porque você acabou tendo muitos discípulos. É melhor discipular menos pessoas com muita qualidade do que muitas mal e porcamente, tá certo? Muito bem, então tem o outro lado da moeda, porém. Um bom discípulo, ele não procura falhas no seu discipulador. Ele sabe que o discipulador não é perfeito em todas as suas ações. Ele sabe muito bem que o discipulador tem falhas, mas ele não procura falhas. Ele procura seguir aquele discipulador nas áreas em que ele é modelo. Então, eu acho que quando alguém muda de discipulado, não é só uma espécie de derrota para o discipulador. Num certo sentido, é uma espécie de derrota para o discípulo também. Porque o bom discípulo deve saber ser discipulado por qualquer um, e mesmo assim romper e vencer. Então, isso também é um princípio de marchar com o discipulador que Deus colocou sobre você. Às vezes, Deus faz questão de colocar alguém para te discipular que conhece menos a palavra do que você, mas que em outras áreas ele sabe alguma coisa que você não sabe. E Deus quer ver se você vai ser tratado e vai ser humilde o suficiente para aprender com esse discipulador os tesouros que ele tem para você. Deus é soberano. Se Deus colocou aquele discipulador sobre a sua vida, você acha que Deus estava dormindo quando isso aconteceu? Não, aquilo não é um acidente. Então você deve aprender a marchar com o discipulador que Deus te deu, aprender a sugar dele as coisas maravilhosas que ele tem para te ensinar, porque certamente ele tem muitas coisas boas que você não tem. Então, talvez tenha outras áreas que você é bem melhor do que ele, mas essas áreas você deve até nem ficar reparando. Você deve reparar as áreas em que ele tem para te passar. O próprio apóstolo Paulo disse assim: imita a mim como eu imito a Cristo. Paulo não disse, olha, me imita em tudo. Não, porque Paulo sabia que ele tinha falhas. Por isso que ele disse, me imita nas áreas em que eu estou imitando a Cristo. Você está entendendo? Então isso é muito lindo. E assim um bom discípulo, ele tem bons olhos para com o seu discipulador. Ele não fica vendo defeito no seu discipulador. Um discípulo que fica vendo defeito no discipulador não é um bom discípulo. Um discípulo que é bom, ele olha com bons olhos. A Bíblia fala, os olhos são a janela do corpo. Se os olhos forem bons, toda a sua vida vai estar cheia de luz. Mas se você é daquele que fica vendo defeito, você vai estar cheio de trevas. Então não fica vendo defeito no seu discipulador, não fica vendo falha, procura aprender com as coisas boas que ele tem para te oferecer. Por isso que eu quero dizer que num certo sentido, é uma derrota tanto para o discipulador como para o discípulo, quando tem que mudar de discipulador. Mas às vezes,
Não é derrota para nenhum dos dois, é simplesmente um princípio, porque o discipulador está sendo promovido e o discípulo ficou na poeira, então ele vai ter que ser passado para outro discipulador, porque eu era só membro de célula, agora vou me tornar líder de célula. Eu vou ter que discipular só os auxiliares, e esse cara aqui não é nem auxiliar de célula ainda. Ou eu me tornei supervisor de célula, vou ter que discipular só líder de célula, e ele não é líder de célula, então vou ter que passar ali para outro. Aí não foi derrota para mim, pelo menos, porque eu estou sendo promovido, eu estou crescendo. Então não podemos julgar também e dizer que toda vez que alguém muda de discipulado é uma derrota. Não quero dizer isso, porque não é toda vez não, muito pelo contrário. Muitas vezes é uma coisa estratégica, porque alguém tem um chamado diferente. Ele trabalha com casais e eu quero trabalhar com adolescentes, então por isso que eu quero ser discipulado por alguém que tem paixão por adolescente. Isso é fantástico, aí não é derrota para ninguém. Cada um tem seu chamado diferente, então tem momentos em que não é errado nem um pouco mudar de discipulador. E tem outros momentos que, mesmo que não seja errado, talvez não seja o melhor, mas tem outros momentos que é o melhor mesmo mudar de discipulador. Por isso que cada caso é um caso e não podemos simplesmente julgar ou generalizar. Não julgue nem generalize. Muito bem, vamos abrir para perguntas. A irmã Joselita, se não me engano, era a irmã? Estava abrindo. Estava falando dos minutos, tá. Mas tem alguma pessoa que tem alguma pergunta sobre como garantir discipulado para todo mundo na sua célula, ou qualquer outra pergunta que tenha a ver com célula ou discipulado? Levanta a sua mão. Aqui, bem aqui na minha frente, meu querido. Uma Fernanda, né? Bem, assim, quando tem uma pessoa na nossa célula que vem de outra igreja, e essa pessoa está um pouco machucada com outra igreja, nem está congregando mais. Para começar um discipulado com essa pessoa, é necessário que ela venha ajustar a vida com a outra igreja? Aí como é que a gente deve agir para começar o discipulado com ela? Tá. Começar um discipulado oficial, ela teria que pegar a bênção e a permissão do pastor dela para transferir para a nossa igreja. Mas uma amizade de amor e cura não é errado dar para todo mundo, porque todo cristão tem essa dívida de amor para com todo mundo. Então não é errado você ter uma amizade, não um discipulado oficial, mas um discipulado não oficial, de amor, de cuidado e tudo. Eu já discipulei pessoas de outras igrejas, mas eu sempre falei para aquela pessoa pegar permissão com o pastor dela para receber discipulado. Então eu já tive esse tipo de caso, né? Eu lembro um casal lá em Santarém que estavam fazendo um instituto bíblico na nossa igreja. Eles eram de uma outra igreja e eles pediram para nós discipularmos a eles. Eu falei, eu e minha esposa podemos te acompanhar por um período, não para sempre, mas por um período, para a cura do seu casamento, se o seu pastor permitir. O pastor permitiu, nós discipulamos, eles ficaram 100% curados no casamento. Aí entregamos eles de volta para o pastor, bem curados e maravilhosos. Outras vezes a pessoa pede a permissão e passa para a nossa igreja, né? Pede a permissão e a bênção. Mas uma amizade de amor e de cura não precisa pegar a bênção e permissão, pode dar para aquela pessoa. Agora, um discipulado oficial, ela teria que transferir, porque nós não podemos discipular ovelha de outro rebanho oficialmente sem a permissão daquele pastor. Muito bem, mais alguma pergunta? Bem aqui. Tá bom, tudo bem. Pastor, eu queria saber, o discipulador, se ele tiver pecado, certo? E será que ele pode discipular aquele discípulo, sim ou não? Tá, muito boa pergunta. Se é um pecado assim, se ele realmente é um pecado que não foi resolvido, né, e ainda continua no pecado, ele não deve estar discipulando ninguém, né? Então é importante, com amor e carinho, confrontar e corrigir aquela situação. Então, se você está sabendo de alguém que está discipulando e ele está em pecado, então você deve ir direto com aquele irmão que está em pecado e falar: ô irmão querido, você está em pecado, você não está em condições de estar discipulando, e é bom você falar com o seu discipulador isso, se abre com ele, pede para dar um tempo para você não discipular ninguém, até que você seja restaurado e vença esse pecado. Se ele falar assim: não,
O meu discipulador deixa, ele sabe que eu tenho esse problema, que eu estou pecando desse jeito, ele deixa eu discipular. Aí você fala, bem querido, então eu vou ter que falar com o seu discipulador. Aí você fala com o discipulador dele. Se o discipulador dele ainda tiver atitude errada, também você fala com o líder, do líder, até chegar em mim, Paulo Jeff, Deus, alguém, tal. Mas não vai ficar quieto até resolver a situação. Amém. Muito bem. Sim, lá atrás tem uma mão levantada. Jane, e eu gostaria de saber, porque uma discípula minha, ela está morando em Sobral, está fazendo residência porque ela está sendo para médica, e eu não estou conseguindo fazer o discipulado com ela. Como é que eu posso tratar nesse caso? Se eu passo ela para algum outro discipulador que esteja morando em Sobral, ou como eu faço? Boa pergunta. Quando é uma cidade igual Sobral, onde nós já temos uma forte igreja da paz, eu acho que, mesmo que ela não vai ficar morando lá, enquanto ela está morando lá, é uma boa ideia sim. Não é errado a pessoa ter dois discipuladores. Então, ela pode continuar tendo você, mas enquanto ela está lá, ela ter uma pessoa também da igreja da paz de Sobral, cuidando dela. E vocês duas, as duas discipuladoras, numa santa cumplicidade, cuidando daquela ovelha, né? Amém. Muito bem, nós só temos mais uns 2 minutos, se eu não me engano, né? Tá certo pelo horário aí, pastor Ivanildo? Quantos? Uns 3 minutos, né? Tá bem, então mais 2 perguntas, rapidinho, tá bem? Tem mais alguém? Aqui, irmão Jean. Pastor, eu vi em outra igreja que usa o MDA, que aconteceu que o discipulador e a discípula eram da mesma rede. E aconteceu que o discipulador foi para outra rede e o discípulo ficou muito assim abatido porque estava dando certo o discipulado e ele queria permanecer com o mesmo discipulador. Tem algum problema ou é obrigado ela ter outro discipulador porque ele mudou de rede? É uma boa pergunta. E não é tão fácil responder essa pergunta, porque cada caso é tão diferente um do outro. Quando é só um membro e ele não é líder de célula, eu não viria problema nenhum se o discipulador dele mudou de rede, para deixar ele mudar de rede também. Se ele está querendo ficar com aquele discipulador, para que forçar a barra? Deixa ele continuar sendo cuidado para aquela pessoa. Mas às vezes ele também é um líder de uma célula nessa rede, e o pastor de rede não está querendo abrir mão da célula toda, né, por entregar outra célula de bandeja para outra rede. Mas mesmo assim, o que eu tenho visto com nossos pastores aqui, vez após vez, para a glória de Jesus, é que muitas vezes eles têm aberto mão, até de célula inteira, para manter os vínculos com amor, com carinho. Quando alguém insiste muito para continuar sendo discipulado pela outra pessoa. Então eu acho essa atitude, inclusive os pastores que têm feito isso aqui, aberto mão de células inteiras e deixar a célula inteira ir para uma outra rede, as redes deles que mais têm crescido e prosperado, porque é dando que se recebe. Então quando o pastor tem essa atitude amorosa, por amor à ovelha, a facilitar a situação, ele prospera muito mais. Mas às vezes ele tem certas razões, às vezes quando não quer, por causa de outros vínculos que também serão quebrados. Então tem que ver o bem maior, né? Para fazer tudo para... vínculos nunca tem que ser quebrados. Desculpa, eu usei a expressão errada. Porque uma pessoa pode estar em outra rede e manter vínculos de amor e de carinho. Mas o discipulado normalmente é bom manter dentro da própria rede, para poder a pessoa ser melhor acompanhada. Então, por isso que se eu fosse pastor de rede e alguém da minha rede foi para outra rede e ele tem um discípulo que quer continuar sendo discipulado para aquele irmão, eu ia falar, tudo bem, irmão, que não é que eu não quero que você fique na minha rede, eu quero muito,
mas você quer muito ser discipulado por ele, eu acho que para o seu bem é melhor você ir para aquela rede também, porque você vai estar naquela rede sendo discipulado por ele e vai ser mais bem cuidado do que ele estando numa outra rede tentando te discipular. Vai ser um pouco mais difícil, porque muitas vezes nós vamos ter um retiro fazendo isso e eles vão ter outro retiro fazendo outra coisa e você vai ficar no meio, né? Então eu prefiro abrir mão para você poder continuar sendo bem cuidado, né, naquela outra rede. Mas cada caso é um caso, né? Então, mas muito boa pergunta. Então a última pergunta agora, irmãos. Bom, pastor, meu nome é Bruno. Você tem um casal, certo? Mais ou menos uma faixa de 50 anos já de casados. Aí um jovem de 19 anos ganhou o esposo para Jesus, certo? Só que a esposa dele não é evangélica. Eu posso continuar discipulando ele ou vai ser um casal por ela não ser evangélica? Olha, muito boa pergunta, porque nesse caso é um jovem solteiro, né, que ganhou o homem para Jesus, né, o marido. Muito bem, muito boa pergunta. Vocês entenderam a pergunta? Um jovem solteiro de 19 anos de idade ganha um senhor casado já de 50 anos de casado, talvez, para Jesus. E agora, ele deve passar o casal para um outro casal para tentar ganhar a esposa também para Jesus? Muitas vezes sim. Mais uma vez, cada caso é tão delicado, porque talvez aquele senhor é tão ligado com aquele jovem que ele quer continuar sendo discipulado por aquele jovem. É impressionante, às vezes acontece. Então aquele jovem pode envolver outros casais em comunhões, purê de batata, fator Barnabé, para ajudar a ganhar a mulher para Jesus. Mas outras vezes ele pode achar um casal assim, mais ou menos da mesma idade, que aquele casal vai gostar e transferir o discipulado. Então, mais uma vez, cada caso é um caso, não é errado nem uma coisa nem outra, mas tem que ver como que, né, a pessoa quer. Por isso que eu gosto de ouvir o coração da pessoa. Eu gosto de ouvir o coração do discípulo, para ver o que ele quer também. Porque Deus dirige através do desejo da pessoa, muitas vezes, né? Nem sempre, às vezes a pessoa deseja uma coisa que não é boa para ela, mas muitas vezes a gente quer cooperar no máximo possível no que é melhor para ela. Muito boas perguntas. Qualquer outra dúvida, pode perguntar para mim, ou qualquer um dos pastores, ou supervisores, ou missionários, tá? Todos nós estamos aí às suas ordens. O que nós queremos fazer é facilitar, para ajudar você cumprir bem a sua responsabilidade, viu, líder de célula, para garantir que todo mundo seja bem discipulado. Quantos creem que dentro de poucas semanas nós vamos ver? Você sabe que o nosso número de MDAs, quem sabe o nosso número de MDAs? Quantos MDAs nós temos? Isso mesmo, 2.899 microcélulas formadas de 2 pessoas. Faltam 101 microcélulas para alcançar 3.000, né? E eu creio que logo nós vamos ter mais do que 3.000 microcélulas. Sabe, eu quero garantir que todo mundo vai ser bem cuidado, bem amado e discipulando com propósito. Escuta bem o que eu vou dizer, eu vou terminar com essa frase aqui, com esse pensamento. Uma das coisas principais que você vai ajudar no seu discípulo entender, fora o relacionamento dele com Deus, com a família, é sobre quem são os discípulos dele. Porque se você discipular o seu discípulo como um fim em si, eu vou cuidar de você, você vai ser uma bênção, você vai vencer seu pecado, sua família vai ser uma bênção, seu casamento vai ser uma bênção, ele poderá ficar introvertido e pensar, eu, tem que cuidar de mim. E ele pode se tornar um discípulo assim, muito mimadão, que ele pensa, eu esfrego aqui meu celular, igual o cara que escreve a lâmpada e o gênio aparece, né? Então ele esfrega o celular, o discipulador tem que aparecer. Sim, estou aqui às suas ordens. Então você não pode deixar seu discípulo se tornar um introvertido. Por isso que uma das coisas principais que você tem que trabalhar com o seu discípulo é sobre, olha, depois que você estiver mais preparado, mais curado e tratado, vamos ver quem você vai poder discipular.
Vamos ver quem que você vai ajudar a cuidar. Você tira os olhos dele, para ele começar a pensar em quem ele vai poder cuidar. Porque senão ele vai ficar com um pensamento introvertido, e isso não é bom para ele. Para a água fresca poder ficar entrando, o cano tem que estar dando água também. Quando aquela água fica parada, ela fica estagnada e ela fica cheia de bactérias. Então, para ele poder ficar recebendo nova unção, ele tem que estar dando aquela unção para os outros. Ele tem que estar discipulando os outros. Quando você começa a cuidar dos outros, isso te ajuda a crescer rapidinho. Isso te ajuda a crescer muito. Muito bem, vamos ficar em pé. Obrigado. A atenção e o carinho de todos. Feche os seus olhos, por favor. Repita essa confissão de fé. Diga essas palavras, por favor. Diga em voz alta, com muita autoridade. Diga assim: obrigado, Senhor, por participar desta revolução. Obrigado pelo privilégio que eu tenho em participar dessa revolução de fazer discípulos de todas as nações. Veremos sim, um dia, nações inteiras dobrando o joelho diante do Senhor e todos sendo discipulados, um a um. Pai, faça de mim um discípulo exemplar, quebrantado, humilde, submisso, e faça também de mim um discipulador exemplar, que ama, que cuida, que trata pacientemente, com amor, o discípulo, mas que também o desafia a cuidar de outros, para o próprio bem dele. Faça-me então, Senhor, um discipulador de discipuladores, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém, amém.